Vamos meditar na palavra do Senhor, ok? E vamos meditar em Gênesis capítulo 1. Quem aqui da nossa igreja sabe que nós iniciamos uma série no livro de Gênesis. E o nome da nossa série tem como título Criação, Queda e Redenção, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis. Nós vemos o relato da criação boa e perfeita de Deus, sem pecado. Depois nós vemos o relato da queda, aquilo que Deus fez bom, né? A Bíblia fala que tudo que Deus viu que fez e viu que era bom, lógico, tudo que vem de Deus é bom, né? E Deus criou a criação, a natureza, o ser humano sem pecado, mas aí veio a queda e, infelizmente, o homem entregou para o mal esse mundo criado pelo Senhor. Então, com a queda, vem toda a corrupção humana no coração, vem toda a destruição social, doença, toda a mazela, pandemia. Tudo é efeito do pecado, infelizmente, nós sofremos, não é verdade? E isso faz parte do juízo do Senhor porque o primeiro homem e a primeira mulher virou as costas para Deus. Por conta disso, Deus abandonou a raça humana? Não, veio a redenção. Deus vai atrás de Adão, Deus vai atrás de Eva e os redime, os restaura. Como é que Deus faz isso nas nossas vidas? Com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem uma promessa lá em Gênesis, que nós vamos chegar lá, só vou antecipar. Gênesis 3,15. Em Gênesis é feita uma promessa, que do ventre de uma mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é quem? Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aí, no devido tempo, como Paulo vai falar em Gálatas, na plenitude dos tempos, vem o Senhor, encarna, vem a este mundo, o Verbo se fez carne, o Deus eterno encarnou, veio até nós, morreu por nós para nos salvar. Toda a narrativa da Bíblia, irmãos, é criação, queda, redenção e consumação, que é a vida eterna. Se Gênesis 1 começa com a primeira criação de céus e terra, o Apocalipse vai falar de novos céus e nova terra. De uma nova terra recriada, um novo céu, onde os salvos habitarão para sempre com o Senhor. Amém? Um resumo de toda a Escritura, irmãos, é Deus se manifestando na revelação, em criação, queda, redenção e consumação. Amém? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, vamos meditar na palavra do Senhor, que Deus abra o seu coração e o seu entendimento para meditarmos na palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, eu creio que também é um versículo muito conhecido, né? Os primeiros versículos do início da Bíblia, mas a palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar? Santo Senhor, nós te louvamos por tua graça, ó Deus, e te bendizemos por tua palavra, que é a revelação de Deus, que é a palavra verdadeira do Senhor. Ó Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para crescermos em comunhão com o Senhor, ó Deus amado, e assim, ó Deus, não só crermos na tua palavra, mas compreendê-la, vivê-la, obedecê-la,
ó Deus, ela deve ser crida e obedecida, Senhor. Nos ajude e prepara o nosso coração, ó Deus, para te amar. Obrigado por todos que estão aqui nesta noite. Aprove o Senhor trazer cada um, ó Deus. Então, Pai, cumpre também os teus propósitos em cada vida, em cada um de nossos corações, ó Deus. É o que nós te suplicamos, manifestando o teu amor através do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós iniciamos essa série domingo passado e nós antes de iniciarmos no versículo 1 e 2, porque Gênesis começa falando do início da história, do princípio da criação. No domingo passado nós falamos, mas e antes do princípio? Porque Deus é eterno, Deus não tem princípio. Então a Bíblia vai nos ensinar em outros versículos que Deus, ele já era Deus pleno, perfeito e eterno antes dos céus, antes da terra, antes da criação de todas as coisas. Deus já era Deus pleno em si mesmo, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma outra questão também, que faz parte da eternidade, que a nossa mente é tão finita para compreender, é que, irmãos, também é na eternidade que o Senhor nos salvou, ou decretou a nossa salvação. Porque a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Meu Deus! Quando não havia céu, sol, terra, eu nem tinha nascido, nem vocês tinham nascido, mas o conselho da Trindade já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. Isso é algo que a gente se rende a esse Deus, sem nada questionar, porque afinal de contas Ele é Deus. E quem somos nós? Amém, irmãos? Então, no domingo passado nós vimos isso. E antes do princípio, um Deus eterno, pleno, santo, poderoso e trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que sentenciou a nossa redenção, a nossa salvação. Então, irmãos, só que esse Deus, por ser Criador, por ser Senhor, num dado momento da eternidade, Ele resolve criar, porque Ele é Criador. Amém? Então, irmãos, a suprema justificação para toda a criação não é que Deus estava carente, precisando de algo. Oh meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado do Filho e do Espírito, eu preciso fazer alguma coisa para eu ser mais completo. De forma alguma. Então, irmãos, a suprema justificação para toda a criação é que Deus quis manifestar publicamente, através da criação, tudo aquilo que Ele sempre foi eternamente. E porque Ele quis e no tempo que Ele quis. Portanto, irmãos, a criação, ela é tanto um monumento ao poder de Deus, como também é um espelho no qual nós podemos ver a sua sabedoria. E entender, irmãos, que o mundo criado é um mundo criado por um governo inteligente, por um governo sábio, de um Deus santo, de um ser pessoal, que, irmãos, que traz ordem a todas as coisas. Deus é o único que pode falar e o que Ele fala acontece. Deus é o único que pode falar, disse Deus, haja luz, e acontece exatamente como Ele disse, e houve luz. Esse é o Deus. E o livro de Gênesis, irmãos, toda tradição cristã, é bom a gente falar um pouquinho sobre isso.
Toda a tradição cristã, os comentaristas bíblicos, todos os estudiosos e o próprio Senhor Jesus, os profetas e os apóstolos na Bíblia vão creditar a autoria de Gênesis, não só Gênesis, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros são creditados, irmãos, a Moisés como sendo seu autor. É bem verdade que Moisés, ele escreveu Gênesis muitos séculos depois, algo que os historiadores chamam de tradição oral, né? O relato da criação sendo transmitido de geração em geração, os documentos preservados, e Gênesis e Moisés é o grande autor que compila, reúne, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra todo o relato da queda, num contexto, irmãos, em que o povo de Israel estava caminhando para entrar na terra de Canaã. Portanto, Gênesis foi escrito após o Êxodo. Vocês conhecem aquela história da libertação do povo de Deus do Egito? Quando ocorre aquilo na peregrinação rumo à terra prometida, foi onde Moisés escreveu Gênesis e os demais livros da palavra do Senhor. Uma outra questão também que nós vemos na Bíblia é que em muitas ocasiões Deus falava com Moisés face a face. E é possível que em um destes momentos Deus também tenha comunicado aspectos da criação com o próprio Moisés, que nós certamente desconhecemos e também não podemos ter a certeza disso, mas é uma possibilidade. Mas o livro de Gênesis, irmãos, trata da história primitiva do povo de Deus na Mesopotâmia. O livro de Gênesis, ele pode ser dividido nesse relato de criação, queda, redenção, povo na Mesopotâmia, no Egito, depois liberto do Egito, caminhando à terra prometida, Canaã, e do Gênesis 12 até os 50, a história dos patriarcas, aonde Deus escolhe os patriarcas, aonde daquela descendência chegaria até Jesus. Até Davi primeiramente, depois Davi até o Senhor Jesus. A genealogia a gente vê lá em Mateus capítulo 1. Mas, irmãos, quando a gente lê esses 2 primeiros versículos da Bíblia, nós vemos uma declaração que Deus é o Criador do universo. E o que nós veremos nos próximos domingos é o trabalho criativo de Deus, que é apresentado aqui nos versículos seguintes, do que Deus faz do 1º ao 6º dia, até que no 7º ele descansa. Gênesis tem uma finalidade: Deus se revelar ao seu povo. Moisés era líder de um grande povo. O povo de Deus, o povo de Israel estava cercado, irmãos, de falsos conceitos de Deus, de falsos conceitos da criação. Isso é chamado de cosmogonia. Cosmogonia é a visão de como o mundo foi criado. Então, entre os sumérios, entre os egípcios, a visão que eles tinham, irmãos, é que a matéria era eterna. Eles acreditavam na eternidade da matéria, como o universo científico acredita até hoje. Eles acreditavam na eternidade da matéria, e deuses que vinham do mar, deuses que vinham dos oceanos, e que estes guerreavam entre si sobre quem ia construir, quem ia criar, quem ia fazer. E essa, irmãos, era a visão de mundo de criação naquela época. Então, enquanto o povo de Israel estava lá no Egito, no cativeiro, o que eles ouviam de criação do mundo era isso: que os deuses do mar, os deuses da matéria guerreavam entre si, até que um venceu e criou. Então, irmãos,
Gênesis é Moisés falando o que realmente é a verdade. Gênesis é Moisés dizendo, irmãos, sobre inspiração divina, não é nada disso. É um Deus Criador, eterno, Senhor e pessoal, que criou os céus e criou a terra. Foi Ele que fundou todas as coisas. Ele é o Senhor dos oceanos. Não são deuses, mas é um Deus. Então o livro de Gênesis, irmãos, é o próprio Deus concedendo uma visão de mundo ao seu povo. E isso foi importante para os israelitas, isso é importante para nós. O livro de Gênesis, irmãos, não é um documento científico para nós, não. O livro de Gênesis é um documento de fé. Deus se revela. O livro de Gênesis, irmãos, é Deus se revelando. A gente não usa Gênesis para fazer ciência. Mas sem dúvida nenhuma que quem quer conhecer bem a ciência deveria ter como pressuposto a existência de Deus, o Criador. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, irmãos, as nações que cercavam o povo de Israel possuíam essas tradições, essas lendas que explicavam a origem do universo. Esses mitos falavam de monstros, de deuses que lutavam nas profundezas dos oceanos, deuses que guerrearam para que o universo viesse a existir. E Moisés chega e fala assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou sozinho todas as coisas. Deus não precisou de nada, basta a sua voz. Ele fala e acontece. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, Gênesis é um documento religioso. Moisés escreve Gênesis como que uma defesa da fé, não é um documento científico. Por isso que, por exemplo, Gênesis 1, versículo 16, Moisés simplesmente diz assim: e fez também as estrelas. E Deus fez as estrelas. Vai numa livraria e compra um livro sobre estrelas. Vai ser desse tamanho assim, ó, explicando tudo sobre estrelas, os nomes, constelações, como elas se mexem, para onde vão, as mudanças, tudo. Agora, como é que a Bíblia fala das estrelas? O interesse de Moisés é um só: foi Deus que fez. E Deus fez as estrelas. Portanto, o livro de Gênesis não é um livro científico, é um livro religioso, que nos traz a verdade de um Criador inteligente, que está, irmãos, no controle de todas as coisas. Portanto, irmãos, é importante nós dizermos, um cristão, um protestante, alguém comprometido com a palavra do Senhor, irmãos, acredita que Gênesis não é mito, não é mitologia, que Gênesis não é lenda. Gênesis é uma narrativa real. Gênesis é uma narrativa histórica. Gênesis é citado 35 vezes no Novo Testamento como sendo um documento narrativo e não lenda nem mitologia. A saber, o próprio Senhor Jesus cita o Gênesis como um documento histórico. O próprio Senhor Jesus vai citar: olha, assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer com essa geração. Noé estava pregando, o povo nem aí para a palavra de Deus, veio o quê? Juízo. Olha como Jesus vai citar o Gênesis, como um documento confiável, como um documento histórico, não lenda. E o Senhor Jesus é perfeitamente Deus, jamais erraria. Portanto, irmãos, compreendamos que a palavra de Deus nos convida aqui a crença em um Deus eterno, Criador, um ser pessoal e inteligente que dá ordem às coisas e simplesmente estas coisas acontecem.
É importante isso, irmãos, para a nossa fé. Conhecer esse Deus pleno, inteligente. O ponto de partida da Escritura é a existência de um Deus inteligente. No princípio, aqui, irmãos, é o início da história. Na história, num dado momento da eternidade, algo que nos é muito encoberto, porque é algo que pertence só a Deus, mas num dado momento da eternidade ou do tempo, Deus resolve iniciar uma história. Ele inicia a história da criação. Deus é o sentido da história. Deus é o autor da história. Deus é o Senhor da história. Portanto, irmãos, o mundo não está nas mãos do acaso. O mundo não está nas mãos da teoria da evolução. O mundo não surgiu de uma explosão. Irmãos, é mais fácil ter fé num Deus criador e inteligente do que ter fé que toda a complexidade do universo surgiu de uma explosão vinda da eternidade da matéria. Normalmente os cientistas criacionistas, né? Todo cristão, ele necessariamente, que crê na palavra de Deus, ele é chamado também de criacionista, porque ele crê na doutrina da criação, de que Deus é o Criador. Há uma ilustração muito simples, irmãos, de que acreditar na teoria da evolução é como acreditar que de repente você peça para alguém um favor e você diga assim: olha, pegue o meu carro, vai no mercado e compre os ingredientes para fazer um bolo. E a pessoa pega o seu carro, vai para o mercado, compra farinha, compra ovo, compra pó de chocolate, compra tudo para fazer o bolo. Só que quando ele está voltando para casa, um acidente acontece e o carro capota inúmeras vezes. Chega a polícia, chega a SAMU e de repente, quando abre o porta-mala do carro, o bolo está feito. Tem cabimento? Não tem cabimento. Como pode, de uma explosão, de um acidente, nascer um bolo no porta-mala do seu carro? E como pode, de uma explosão, surgir céus, terra, sol, estrelas, oceanos, todas estas coisas, irmãos? Animais, vegetações, as mais variadas cores. A gente vê sabedoria, a gente vê inteligência, a gente vê arte, a gente vê engenharia, a gente vê arquitetura, a gente vê criatividade, a gente vê um toque pessoal. Tudo isso pertence a Deus. E esse Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, a ordem na criação. Infelizmente, o pecado gerou o quê? Desordem. Lamentavelmente. A criação vai ficar para sempre na desordem? Não. Deus já prometeu que não. Que assim como quem está em Cristo é nova criatura, Ele também vai preparar novos céus e nova terra. Louvado seja Deus. Por isso, Romanos 8, Paulo vai falar que a criação está gemendo. Porque a criação não foi feita para sofrer os efeitos da queda. A criação, irmãos, está sofrendo. Nós estamos sofrendo pelo pecado em nós, e a criação sofre também, irmãos. Mas tem promessa de que a criação e aqueles que estão em Cristo serão redimidos. E aí o nome teológico para isso é consumação, é algo escatológico, é algo que ainda virá. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos,
Todo cristão, ele precisa entender que ele é um criacionista. Ele não é um evolucionista, que o homem veio da evolução das espécies, que o homem veio do macaco. Irmãos, isso não tem nada de inteligente nisso. Não tem nada de Bíblia nisso. Tem muita fé. Um ateu, irmãos, é uma pessoa de fé. Porque para crer que toda essa complexidade, irmãos, surgiu de uma explosão, isso não é provado. E nunca será. Portanto, irmãos, a criação é uma manifestação pública e universal da existência de Deus. Agora, toda essa manifestação pública, irmãos, não significa de que, tá bom, eu sei, aceito, Deus criou os céus e a terra, e agora eu estou salvo. Não, não é isso. Porque o conhecimento salvador de Deus não é mediante a investigação humana. A questão é se o Senhor da história quer se revelar para você em Cristo Jesus. O Deus das Escrituras, irmãos, não pode ser encontrado em termos de salvação mediante investigação. Só pode ser conhecido quando é revelado pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. É comparado a uma outra ilustração que eu vou contar para vocês, a história de um selvagem. Ele nunca teve contato com a civilização como nós, por exemplo, e de repente, irmãos, ele achou um relógio. Um selvagem que nunca teve contato com o mundo moderno, achou um relógio. E ele ficou olhando o relógio e ele inferiu, ele deduziu, alguém criou. Existe um relojoeiro, né? Alguém fez isso. Só que não surgiu do nada. Ele abriu o relógio, ele viu aquelas engrenagens, uma com a outra, aquela simetria, aquilo funcionando. Ele falou assim: alguém inteligente fez isso. E ele começou a pensar: quem fez isso? Bom, eu acho que era inteligente, eu acho que era organizado, eu acho que ele planejou isso aqui, levou tempo, mas é um cabra bom. E aí, irmãos, ele tentou pensar o máximo. Aí eu pergunto para vocês: ele conheceu o relojoeiro? Não. Quando é que ele poderia conhecer o relojoeiro? Se o relojoeiro se revelar a ele. Se o relojoeiro chegar para o selvagem e falar assim: fui eu que criei isso aqui. Portanto, irmãos, mediante a investigação, podemos nós dizer: eu conheço. De forma alguma. Nós só conhecemos a Deus se Deus se revelar a nós em seu Filho na cruz do Calvário. O relojoeiro precisava se revelar para o selvagem. Estaria o eterno e infinito Deus ao alcance da razão humana mediante investigação? É evidente que não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer, a quem Ele mesmo se revela. O intelecto não pode conhecer a Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. Amém? Então, irmãos, o homem sem Cristo, ele é carnal, a Bíblia diz. Ele não é espiritual. Ele está morto espiritualmente falando. Por isso que Efésios capítulo 2 vai falar que Cristo vem e dá vida para quem está morto. Olha só,
Isso é criar, irmãos. Isso é a ação poderosa de Deus. Aonde não tem vida, Deus dá vida. Os milagres de Jesus apontam para isso. Aonde tem cegueira desde nascença, Deus dá a visão. Aonde é a água, Deus transforma em vinho. O Senhor transforma em vinho. Ou seja, Deus faz as coisas do nada. E é o que a gente lê aqui no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, irmãos, diante desse Deus majestoso, nos rendamos em adoração. Nos humilhemos, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Quem é o ser humano diante do Senhor, a não ser criaturas que carecem de Deus e do perdão do Criador, porque somos pecadores, porque temos o nosso coração igual o de Adão depois de ter pecado. Adão, onde estás? Tive medo, me escondi. Quem comeu do fruto? Ah, a culpa foi da minha mulher. A gente é igualzinho, põe culpa em todo mundo. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, senão não teria caído. Somos iguais, irmãos. Mas o que a gente vê na Bíblia, irmãos, é que no princípio, ou seja, num dado momento, Deus inicia a história e Ele cria céus e terra. Criar aqui no verbo hebraico, irmãos, é criar do nada, sem nenhum material pré-existente. Não existe a eternidade da matéria, existe a eternidade de Deus. E quando Deus diz, haja matéria, houve matéria. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. Haja separação da terra e da água, houve separação. Tudo ocorre segundo o que Deus diz. E o que a gente aprende aqui, irmãos, isso é muito importante para a nossa caminhada com Deus, é que quando esse Deus eterno fala, acontece. Basta uma palavra do Senhor e as coisas acontecem. Esse é o Deus, irmãos, que decidiu a nossa salvação antes da fundação do mundo. Esse assunto redenção é na eternidade, que a Bíblia diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o Deus da eternidade é o mesmo Deus da criação. Tudo acontece segundo a sua palavra, segundo a sua voz. Por isso que o Salmo 33, versículo 9, diz assim: Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso só pode vir de um Deus pessoal, de um Deus que fala e age. Portanto, irmãos, esse Senhor opera na criação e não opera sozinho, Ele opera de maneira trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, irmãos, estão no início da fundação do mundo, estão na eternidade. João capítulo 1 vai falar que no início, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e que o Verbo, que é Jesus, ele estava presente na criação. Por isso que Colossenses 1, 16, 17 vai dizer que nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Cristo, por Ele e para Ele. O que aconteceu, irmãos, é que num dado momento da história, o Verbo, ele encarnou, Jesus se fez carne e se humilhou. Agora, Jesus, ele é tão eterno quanto o Pai,
O Pai é tão eterno quanto o Espírito Santo é tão eterno quanto o Filho. É a Santíssima e Eterna Trindade atuando na criação. Portanto, irmãos, o princípio marca o começo do universo no tempo e no espaço. Gênesis 1, versículo 1, refere-se a um passado indeterminado, um dado momento da eternidade no qual Deus fez com que o universo viesse a existir a partir do nada. Por isso que o salmista vai dizer: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele junta as águas do mar num só lugar. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Que Deus poderoso. E essa expressão aqui, irmãos, no princípio criou Deus, é uma palavrinha hebraica, Elohim. Essa palavrinha, às vezes essa palavrinha está presente em algumas músicas, né? A gente canta, tem essa palavrinha Elohim. Irmãos, é uma palavra hebraica que enfatiza a majestade de Deus, o poder de Deus, a criatividade poderosa de Deus. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que essa palavra no hebraico é uma palavra plural. E por que é plural? Porque Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Não são três deuses, não são deuses, mas é um único Deus que habita eternamente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É onde 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É só na Trindade que acontece assim. Mas aí, irmãos, a matéria não é eterna, como dizem os teóricos da evolução. Ela teve início quando Deus falou para existir. Nós não defendemos a eternidade da matéria, nós defendemos a eternidade de Deus. Por isso o livro de Apocalipse vai dizer a mesma coisa do primeiro livro da Bíblia. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quando a Bíblia fala que Deus criou, irmãos, significa que Deus criou do nada, sem material pré-existente, céus e terra. Toda a criação, no versículo 1, irmãos, está incorporada nessa breve afirmação, que inclui todos os 6 dias consecutivos da criação, aonde ainda Deus vai embelezar céus e terra, com todos os detalhes que a gente vai ver nos próximos domingos. Mas a descrição da terra aqui inicialmente, irmãos, versículo 2, sem forma, vazia, trevas sobre o vazio, trevas sobre o abismo. O que significa aqui, irmãos? Que a terra foi criada, mas ela ainda vai ser terminada, vai ser concluída, vai ser ainda habitada por criaturas. Deus ainda vai embelezar tudo em 6 dias. Abismo aqui, irmãos, é uma descrição que aponta para a superfície da terra completamente coberta por água. É o que o texto diz. A terra imagina uma imensa massa, e acima da imensa massa, água, e acima da água, o Espírito de Deus soberano. E o Espírito de Deus pairando sobre a terra coberta por água, e o Espírito Santo no governo de tudo.
É interessante, irmãos, que os comentaristas, aqueles que estudam o hebraico e as línguas originais, essa palavrinha "e o Espírito de Deus pairava sobre as águas", irmãos, era uma palavra muito usada para o pássaro, né, que vai depositar os seus filhotes no ninho. E a ideia aqui é que o Espírito Santo é um agente da criação e que mediante a ação do Espírito Santo vai ter vida, vai ter beleza. E irmãos, a inteligência do Senhor que dá toda a beleza à criação. Aqui nós vemos o Espírito Santo sobre o cenário da criação, e o Espírito que se movia sobre as águas, Ele é quem vai dar ordem, Ele é quem vai dar beleza ao que antes era vazio. Irmãos, e não é assim que o Espírito Santo atua? Do vazio vem a plenitude. Aonde tem morte, o Espírito Santo dá vida. Aonde o pecado traz feiura, vem o Espírito Santo e traz beleza. É o mesmo Senhor da criação, é o Senhor da salvação, é o Senhor da nossa história. Amém, irmãos? Aonde outrora em nós havíamos morte, vem o Espírito Santo e nos dá vida. Louvado seja Deus. E aqui o Espírito Santo vai fazer da terra habitação para os seres humanos. Agora, sem dúvida nenhuma, que onde não há o Espírito Santo, não há esperança de vida. Aonde não há o Espírito Santo pairando, não há expectativa de ordem, não há expectativa de beleza, vida e ordem. A luz do propósito original de Deus na criação é sob a influência do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por isso que quando um ser humano entrega a sua vida a Cristo e diga: Jesus, governa a minha história, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida ao Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem fazer morada onde? Dentro de nós. Olha a implicação, irmãos. Por quê? Porque é só o Espírito Santo que pode organizar a história da nossa vida para nos encontrar com Jesus. É só o Espírito Santo que pode nos dar beleza espiritual. É só o Senhor. Portanto, irmãos, eu queria terminar com alguns aprendizados importantes sobre esses versículos 1 e 2 aqui. E a primeira lição, irmãos, é: você crente, não tenha medo de declarar a sua fé e dizer: eu sou um criacionista. Eu creio sim na criação. Eu creio na palavra de Deus. Gênesis não é mito. Gênesis não é lenda. Gênesis é a verdade de Deus. É a narrativa real. Ah, mas os egípcios tinham as suas lendas. Os sumérios tinham as suas lendas. Os mesopotâmios tinham as suas lendas, e aí o povo hebreu só inventou mais uma lenda, dizem o outro lado. Mas é o contrário. Em meio a todas as visões de mundo equivocadas que cercavam o povo de Deus, Moisés fala: foi Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Agora, falar de um Deus criador, irmãos, sempre vai ter a sua repercussão na comunidade dos incrédulos. Dizer isso para crentes, aleluia, glória a Deus, é verdade.
A gente não precisa nem explicar. A pessoa lê aqui, amém, Deus criou. Agora, para o incrédulo, irmãos, a explicação mais profunda, na maioria das vezes, não tem proveito nenhum. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Para o incrédulo, muitas vezes, nenhuma explicação profunda tem alcance. Agora, para o crente, nenhuma explicação é necessária. Porque simplesmente ele leu aqui, creu, é pela fé. Amém? Irmãos, é isso que a Bíblia diz mesmo, que é pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha aí. Pela fé, entendo. O meu entendimento vem pela fé. Por isso que os protestantes do passado diziam: creio, logo entendo. Creio, e aí eu entendo. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Mas uma segunda lição, irmãos, é que a probabilidade da vida ter surgido por um acidente da matéria é comparável, como já disse um autor, é comparável à probabilidade de um dicionário completo ser resultado da explosão numa indústria gráfica. Uma gráfica explodiu. Quando vão lá, tem um dicionário prontinho. Não tem cabimento. A explosão criou um dicionário. Portanto, irmãos, essa ideia de que o universo conspira, depende da vontade do cosmos, né, do destino, dessas coisas que muitas vezes é dito, irmãos, o universo não foi criado por si mesmo. Se o universo fosse criado por ele mesmo, o próprio universo seria um Deus, com um poder incorporado para criar. Mas não é o que a palavra do Senhor diz. Quarto lugar, Deus é o ponto de partida para o verdadeiro conhecimento da ciência. Irmãos, quer conhecer bem a ciência? É conhecer o dono da ciência. É interessante quando a gente estuda história da igreja, irmãos, e a origem das universidades nos Estados Unidos, séculos 17, século 18, quando surgem as universidades, olha só que interessante, o carro-chefe das universidades, a disciplina primeira de qualquer universitário que fosse fazer medicina, direito, línguas e seja lá o que fosse, o primeiro ano era teologia. Porque a premissa e o pressuposto era: ninguém conhece bem ciência sem conhecer o autor do conhecimento, sem conhecer o autor da ciência. Hoje, em meio a essa filosofia materialista de hoje, põe o pé na faculdade e sem nada formal, a força que vem da cultura é: esqueça Deus. Quer ser um bom profissional, quer ser um bom cientista, jogue Deus na lata do lixo. Esqueça a fé. Seja desconstruído. Deus é o ponto de partida para o verdadeiro conhecimento, porque foi Ele que criou. Se alguém deseja conhecer alguma coisa do universo, precisa pressupor a existência de Deus para o sucesso do estudo. A existência de Deus é a razão da existência de todas as outras coisas. Essa é a grande pressuposição da mente humana, irmãos.
Deus existe. E a existência de Deus, irmãos, não precisa ser provada. Não precisa provar a existência de Deus para saber que Ele existe. Deus existe e não precisa ser provado. Ele existe, e o que a Bíblia diz aqui, irmãos, é simplesmente o ponto de partida aqui: criou Deus os céus e a terra. Em último lugar, irmãos, não caia na sedução do materialismo filosófico, humanista, secularizado, ateísta. Houve um homem no passado, irmãos, um químico francês, Louis Pasteur. Ele foi o pai da microbiologia e ele era protestante, ele era cristão. Inúmeras descobertas, irmãos, inúmeros cientistas, químicos, biólogos, século 17 e 18, eram crentes, protestantes. E esse cientista químico francês, que foi o pai da microbiologia, olha só o que ele disse: gerações futuras, a posteridade um dia rirá da loucura do materialismo filosófico moderno, porque quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico assombrado com o Criador. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho no universo científico, mais eu fico maravilhado com Deus. Infelizmente, os pressupostos da ciência hoje aniquilam a fé. Quer ser um cientista? Aniquile a fé. Quer ser um bom profissional? Esqueça Deus. Não caiamos nessa, irmãos. Portanto, Gênesis 1 e 2, irmãos, é um grande convite para nos rendermos ao Criador. Nós temos um grande Deus. Irmãos, já parou para pensar o que são as nossas crises e os nossos problemas diante desse Deus? Basta uma palavra e tudo acontece como Ele diz. Quão pequenos nós somos diante da majestade do Senhor, irmãos. A criação é um convite para nos rendermos ao Criador. Irmãos, o mundo científico junta todos os cientistas do mundo, reúne eles e diga assim: olha, cria aí pelo menos uma muriçoca, cria aí. Não consegue. Cria uma mosca, não consegue. Só Deus é criador, irmãos. Por isso, Eclesiastes vai dizer: lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador, daquele que te pôs no mundo. Mesmo já vivendo os efeitos da queda, do sofrimento, do luto, da morte, da doença, da pandemia, lembra-te que aquele que criou tem o governo em suas mãos. E esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Mas tem um mundo que há por vir, que não será do maligno não, mas será do Senhor. Novos céus e nova terra. Gênesis começa com o primeiro céu e a primeira terra. Apocalipse termina com novos céus e nova terra. Gênesis começa a história de homens que caíram em pecado. Apocalipse termina com homens recriados em Cristo Jesus, salvos pela graça, sem merecer, que vão habitar em novos céus e nova terra. Louvado seja Deus. Creia nisso.
Deus é o único que tem poder para criar vida aonde há morte. E se no seu coração há morte, a morte espiritual, quem pode dar vida é o Senhor. É esse Criador. Que aonde não tem esperança, Deus coloca esperança. Louvado seja Deus. Vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te bendizemos pelo teu infinito amor. Ó Senhor Santo, ministra a tua bondade. Tu és o Criador, tu és o Senhor da história. Ó Pai amado, te agradecemos pelo teu grandioso e poderoso amor. Senhor, tu és um Deus criador, perfeito, governador e inteligente, que enviaste o teu Filho. Ó Deus, nos ensine cada dia a tua palavra. Ó Deus, cria vida aonde há morte, em nome de Jesus. Ó Deus, perdoando pecados, dando a vida eterna, Senhor. Ó Pai amado, graças te damos pelo teu amor e nos abençoe nessa caminhada de aprendermos mais e mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.